Donald John Trump, um nome que se tornaria sinônimo de riqueza e poder. Nascido no Queens, Nova York, em 14 de junho de 1946, em uma época de grandes mudanças. O quarto filho de Fred e Mary Trump, uma família que já tinha uma forte presença no setor imobiliário. Seu pai, um bem-sucedido construtor imobiliário, conhecido por seus projetos ambiciosos, Donald cresceu rodeado de riqueza e oportunidades, vivendo em um ambiente de luxo, mas não pense que teve tudo de mão beijada. Ele foi incentivado a trabalhar duro desde cedo. Bom, talvez em uma bandeja de prata, sim, mas isso não diminui seu esforço. Desde jovem, Donald demonstrou talento para, digamos, negociação e persuasão. Ele aprendeu a arte da negociação com o melhor mentor possível, seu pai, Fred Trump. Estudou na Academia Militar de Nova York, onde desenvolveu disciplina e liderança. Depois, na Universidade Fordham. Por fim, na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, onde aprimorou suas habilidades financeiras. Mas a verdadeira educação de Donald aconteceu fora da sala de aula, no mundo real dos negócios. Ele trabalhou para a empresa de seu pai, a Trump Organization, desde muito jovem. Aprendeu os meandros do mercado imobiliário, enfrentando desafios e desenvolvendo uma casca grossa e uma carteira ainda mais recheada, pronta para conquistar Manhattan e além. Na década de 1970, Donald entrou para o negócio da família, a organização Trump. Ele rapidamente deixou sua marca, não tinha medo de correr riscos, não tinha medo de fazer inimigos, não tinha medo de colocar seu nome em tudo. Ele começou com projetos residenciais para a classe média. Mas as ambições de Donald alçaram voos mais altos. Ele voltou suas atenções para Manhattan, para hotéis de luxo, para cassinos. Ele se tornou sinônimo de opulência. A Trump Tower, um monumento ao seu ego e ao seu sucesso. Ele estava em todos os lugares, nos jornais, na televisão. Era o símbolo máximo da década de 1980, riqueza, poder e, claro, laquê. Os anos 80 foram bons para Donald, mas não foram isentos de obstáculos, ou, neste caso, falências. Donald adorava um bom cassino. Ele comprou o Taj Mahal em Atlantic City, uma aposta de $1 bilhão, literalmente. O Taj deveria ser sua coroação, mas se tornou um fardo financeiro. Donald havia se alavancado demais, ele estava bilhões em dívida, mas não desistiu. Ele reestruturou seus negócios, renegociou suas dívidas. Ele viveu para apostar outro dia. A experiência do Taj Mahal ensinou uma lição valiosa a Donald. Você sempre pode se recuperar, especialmente se você tiver advogados suficientes. Donald conhecia o poder da mídia, ele cultivava sua imagem, ele cortejava a imprensa, ele se tornou um mestre da autopromoção e então veio o Aprendiz, o reality show que o tornou um nome familiar. Você está demitido! 2 palavras, pronunciadas com uma mistura de alegria e desprezo. Elas se tornaram sua marca registrada. No programa, Donald era o chefe supremo, decidido, exigente e sempre divertido. O Aprendiz impulsionou a popularidade de Trump, mostrou um lado diferente dele. Ele não era apenas um empresário implacável, ele também era um artista carismático, um homem do povo, ou pelo menos das pessoas que assistiam a reality shows. Seção 5. O caminho para a Casa Branca. Um candidato surpresa surge. Donald sempre flertou com a ideia de concorrer à presidência. Ele até considerou isso nos anos 2000. Mas foi apenas em 2015 que ele deu o salto. E que salto! Seu discurso de anúncio foi clássico, Trump. Bombástico, polêmico e totalmente cativante. Ele explorou uma veia de raiva e frustração na América. Ele prometeu tornar a América grande novamente. A classe política zombou, a mídia revirou os olhos. Mas as pessoas estavam ouvindo e muitas delas gostaram do que ouviram. Seção 6. Tornando a América grande novamente, o apelo populista e as promessas de campanha de Trump. Donald concorreu com uma plataforma de mudança. Ele prometeu trazer de volta empregos, renegociar acordos comerciais,
construir um muro na fronteira EUA-México. Ele criticou o establishment, as elites, o pântano em Washington, D.C. Sua mensagem ressoou com os eleitores que se sentiam deixados para trás, que se sentiam ignorados pela classe política. Ele prometeu ser sua voz, seu campeão. Seus comícios eram lendários, repletos de energia, com paixão, com gritos de "EUA! EUA!". Ele se conectou com seus apoiadores de uma forma que poucos políticos conseguiam. Seção 7. A arte da negociação estilo presidencial. Cortes de impostos, guerras comerciais e batalhas da imigração. Este capítulo explora as decisões controversas e impactantes de Donald Trump durante sua presidência. A presidência de Donald foi tudo menos convencional. Ele governou pelo Twitter, usando a plataforma para fazer anúncios importantes e atacar seus críticos. Ele arrumou brigas com aliados e adversários, muitas vezes desafiando normas diplomáticas estabelecidas. Ele retirou os Estados Unidos de acordos internacionais, como o Acordo de Paris sobre o Clima, alegando que não beneficiavam o país. Ele sancionou um corte de impostos maciço, prometendo impulsionar a economia e beneficiar as famílias americanas. Ele impôs tarifas sobre produtos da China, iniciando uma guerra comercial que afetou mercados globais e trabalhadores americanos. Ele implementou uma política de tolerância zero em relação à imigração. Seus apoiadores aplaudiram suas ações firmes, enquanto seus detratores ficaram horrorizados com a separação de famílias. Ele indicou 2 juízes conservadores para a Suprema Corte, mudando o equilíbrio do tribunal por décadas. Ele transferiu a embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém, uma decisão que gerou controvérsia e elogios. Ele se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un, tentando abrir um diálogo histórico entre os dois países. Ame-o ou odeie-o, Donald Trump era uma força a ser reconhecida, deixando uma marca indelével na política americana e mundial. Seção 8. A América primeiro no palco mundial. As perturbações da política externa de Trump. Durante seu mandato, a política externa dos Estados Unidos passou por mudanças significativas e controversas. A política externa de Donald foi guiada por um princípio, a América primeiro. Ele questionou alianças antigas, desafiando a NATO e outros pactos internacionais que existiam há décadas. Ele se aproximou de ditadores, buscando relações mais estreitas com líderes autoritários como Vladimir Putin, Kim Jong-un e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudança climática, alegando que o acordo era injusto para a economia americana e que prejudicava os trabalhadores dos Strauss-Elwa. Ele impôs sanções ao Irã, aumentando a pressão sobre o regime iraniano e buscando conter suas atividades nucleares e militares na região. Ele se envolveu em uma guerra comercial com a China, impondo tarifas e buscando renegociar acordos comerciais para proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos. Ele se encontrou com o líder norte-coreano Kim Jong-un em uma tentativa de desnuclearizar a Península Coreana, embora os resultados dessas negociações tenham sido limitados. Sua abordagem pouco ortodoxa para a política externa chocou o mundo. Ele alienou alguns aliados tradicionais, como a Alemanha, enquanto encorajava alguns adversários históricos. Mas ele também garantiu algumas vitórias na política externa, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada dos IPUA para lá. Ele intermediou acordos de paz entre Israel e vários países árabes, conhecidos como os Acordos de Abraão, que foram vistos como um avanço significativo na região. Ele renegociou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou NAFTA, resultando no Acordo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, que visava modernizar e equilibrar as relações comerciais na América do Norte. Seção 9. A eleição de 2020 e além. Uma derrota contestada e influência persistente. A eleição presidencial de 2020 foi uma das mais conturbadas da história americana.
Donald enfrentou o ex-vice-presidente Joe Biden. A pandemia de Covid-19 pairou sobre a corrida. Donald fez campanha com base em seu histórico. Ele promoveu a economia forte. Ele prometeu manter a América grande. Joe Biden prometeu restaurar a normalidade, unir o país e combater a pandemia. No final, Joe Biden venceu. Donald se recusou a admitir a derrota. Ele alegou fraude eleitoral generalizada, mas seus desafios legais falharam. Ele deixou o cargo sob uma nuvem de controvérsia. Seção 10. A segunda vinda. O retorno de Trump ao poder e um futuro incerto. Mesmo depois de deixar o cargo, Donald permaneceu uma figura poderosa. Ele continuou a realizar comícios. Ele lançou sua própria plataforma de mídia social. Ele insinuou concorrer à presidência novamente. E em 2024, ele fez exatamente isso. Ele anunciou sua candidatura à presidência. Ele prometeu tornar a América grande novamente. Seu retorno à arena política causou ondas de choque em todo o país. Seus apoiadores ficaram extasiados. Seus detratores ficaram horrorizados. Só o tempo dirá o que o futuro reserva para Donald J. Trump. Mas uma coisa é certa, ele não vai embora em silêncio.